Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui mais uma vez nesse canal de espiritualidade e consciência, focando sempre na cura interior e na expansão da consciência. Meu nome é Cleusa Diniz e hoje estamos aqui para falarmos um pouquinho sobre resiliência. O que seria a resiliência? Então, vamos buscar a palavra exatamente no seu significado. É a capacidade de se adaptar em situações difíceis ou de fontes significativas de estresse. Na prática, quer dizer que diante de uma adversidade, a pessoa utiliza a sua força interior para se recuperar. A pessoa resiliente, ela se supera com mais facilidade do que as outras, com mais tranquilidade, passa com mais leveza pelos seus problemas, pelas suas dificuldades, pois ela vê lá na frente uma maneira de solucionar esses problemas. Então, ela, apesar de sofrer, ela não desmorona. Ela sofre, ela se abate, mas não se deixa desmoronar. Busca soluções, busca alguma estratégia de alcançar os seus objetivos. Ela se fortalece nas suas próprias tristezas, ela vê lá na frente algo maior. Em tempos difíceis, muito necessário ser resiliente, pois a pessoa que é resiliente, ela é mais resistente, ela tem maior capacidade de voltar ao status quo, ou seja, de voltar à forma que ela era antes, apesar de ter passado por problemas difíceis. Ela não deixa ela se abater de tal forma que perca sua essência. Não há ruptura da sua essência. Então, a resiliência, psicologicamente falando, ela é a capacidade que as pessoas têm de responder com mais estrutura os estresses diários. É a resiliência emocional. Ela supera com maior facilidade essas dificuldades passadas. O psiquiatra austríaco Viktor Frankl, quando ele estava no campo de concentração, ele escreveu um livro. O título Em Busca de Sentido. O tema principal é: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Ou seja, apesar da situação desumana em que ele se encontrava, ele observava as pessoas que estavam nessa mesma situação. Algumas se deixavam abater até a morte. Outras tantas se esforçavam, reiniciavam a sua luta e não se deixavam abater. Elas reagiam e se mantinham ativas. Então, foi um estudo que esse psiquiatra fez. Aproveitou essa situação
trágica lá no campo de concentração e começou a estudar as pessoas, a analisar como elas enfrentavam, cada uma delas. A situação era a mesma para todos, porém, cada um passava de alguma forma. Umas se deixavam abater totalmente, não resistiam, enquanto as outras reagiam. E essas, sim, sobreviviam, né? Então, essa capacidade, essa força de retomar a vida, né? De renascer das cinzas, ele chamou resiliência. Palavras dele. Quando não conseguimos mais mudar uma situação, temos o desafio de mudar a nós mesmos. Viktor Frankl. Mais que necessário, é essencial ter um projeto de vida. Esse projeto, para que ele dê certo, para que ele dê frutos, para que a pessoa se torne mais feliz, ela tem que se empenhar a ele. Tem que dar do seu tempo, tem que dar do seu amor, da sua paciência. Dedicação, essa é a palavra. Temos que nos dedicar a um propósito de vida. É algo maior para que traga sentido para a nossa vida, para a nossa existência, para nos tornarmos mais resilientes perante as dificuldades da vida. Ter um propósito realmente. A pessoa com propósito, com um objetivo maior, ela tem onde se segurar, onde se agarrar, digamos assim, nesses momentos mais difíceis. Então, quando temos um sonho, quando temos esse objetivo maior, nós temos mais facilidade para superar. E para essas pessoas que têm esses sonhos maiores, para elas essas dificuldades, elas são experiências que a vida traz. E por isso temos que superar. A vida, claro, não é fácil para ninguém. E essas pessoas que têm esse grande propósito fazem da sua vida uma lição de vida. Como o Viktor Frankl estava nessa situação deplorável. Ele perdeu a esposa, ele perdeu o filho, ele perdeu os pais, ele perdeu o irmão, ele perdeu amigos, ele foi perdendo. Estava bem difícil a situação para ele. Mas ele resistiu. Ele se agarrou nesse propósito, como ele era psiquiatra. Ele se determinou. Eu estou aqui, estou passando por dificuldades, mas eu vou usar isso para um aprendizado e para passar adiante, para mostrar a outras pessoas o que podemos fazer, como podemos resistir a tal intento, mostrando a situação das pessoas ali, com os mesmos sofrimentos, com as mesmas experiências, e como elas reagiam àquilo tudo. Foi um trabalho magnífico que ele fez. Depois ele escreveu um livro, passou adiante isso tudo, escreveu tese, e foi bastante importante esse trabalho dele, que ele fez
nessa situação, digamos assim, de dificuldade extrema, ele conseguiu esse intento. E nós todos, né? Cada qual com o seu problema, com a sua dificuldade. Claro que estamos falando de algo que supera quase todas as nossas forças, né? Nem pensamos, nem conseguimos nos supor, colocar no lugar dele, num campo de concentração, né? Os nossos problemas são bem menores e mesmo assim a gente tem bastante dificuldade para superá-los. Mas foi bastante importante esse trabalho dele que ele nos trouxe. E ele saiu de lá e, né, superou tudo isso e ainda ajudou pessoas lá e ajudou pessoas aqui fora também. Então, quando nós somos mais flexíveis às mudanças da vida, nós temos mais facilidade para nos reinventar, né? Mudar o nosso trabalho, mudar a nossa vida, mudar o nosso dia a dia. Temos que ter criatividade para nos reinventarmos. Então, nós podemos aqui também dar o exemplo do bambu. O bambu, vocês conhecem, é aquela planta alta, fininha, né? O seu caule é bem fininho. E só que ele é macio, é flexível. Então, quando dá um vento muito forte, ele se curva todo. Depois ele volta ao normal, depois de passado aquela ventania, aquela tormenta. Já as árvores mais rígidas, mais fortes, elas já não têm essa característica. Elas se quebram. Primeiro vento que dá, vento forte, por elas não se inclinarem, elas não resistem e se quebram. Assim somos nós. Se nós não temos essa flexibilidade nos problemas maiores, nas dificuldades maiores, de parar de pensar, bom, agora eu estou passando por isso, então vamos ver o que eu posso fazer, tipo um plano B. Vou parar com o meu processo de vida normal e vou ver o que eu posso fazer nessa situação. Com certeza nós iremos encontrar uma maneira ou outra de nos reinventar, de sobreviver àquela situação difícil, tal qual o bambu. Nós tivemos há pouco tempo a pandemia, foi em 2020, todos recordam muito bem, que nunca tínhamos passado por tal situação. De uma hora para outra, começou aquilo tudo e tivemos que mudar de vida, ficar em nossas casas, recolhidos. Mudamos a forma de trabalho, mudamos a forma de estudo, a forma de convivência com as pessoas. Vivíamos no medo, na preocupação, na tristeza de não poder conviver com os nossos amigos, com os nossos parentes. Muitos não podiam ver os pais porque eram idosos. Os idosos são mais frágeis, tinham que ficar mais resguardados. Então foi bem difícil para todo mundo.
Os médicos, enfermeiros, enfermeiras que estavam na linha de frente, eles resistiram a isso tudo, num trabalho hercúleo para salvar vidas, pois esse era o seu propósito, esse é o seu objetivo, salvar vidas. Eles continuaram e continuaram, dia e noite, cuidando, tratando, curando as pessoas. E muitos foram perdidos, e cada vida que se perdia era uma tristeza para eles e para todos os outros, principalmente para as famílias. Mas isso tudo passou, e o que restou foi a experiência, para cada um de uma forma diferente, assim como o Franklin relatou a experiência das pessoas lá no campo de concentração. Cada qual agia e reagia de uma forma. Nós aqui também. Cada um fazia o que podia, o que era, que a gente conseguia fazer no momento. Para uns dava mais forte, para outros dava mais fraco, mas ninguém sabia como ia ser, tudo era muito novo para todo mundo, e batia o pavor. Foi bastante complicado. Mas hoje nós, pensando e lembrando de tudo isso, para nós foi uma experiência difícil, mas foi uma experiência. Nós crescemos com isso, nós amadurecemos com isso. Nós nos reinventamos nossos trabalhos, nossos estudos, nosso comportamento. Muitas empresas faliram, outras empresas abriram de forma diferente de se comportar no mercado. E vida que segue. E tudo seguiu. Agora não vai ser diferente. Após essas enchentes, em que o Rio Grande se abateu, também vamos ter que nos reinventar. Muitos perderam uma vida, muitos perderam casa e tudo que tinham. Todos ficaram prejudicados pelo comércio, pelo trabalho, pelos estudos, pelas lavouras, pelo trânsito, pelos transportes, por tudo. E vai respingar em todos os outros estados, pois o Rio Grande é bastante grande e bastante forte no seu comércio, na sua agricultura, na sua lavoura. Sustentava parte dos outros estados. Mas, da mesma forma, vamos ter que nos reinventar. Então é assim, tudo é assim na nossa vida. São etapas que passamos, são experiências que vivemos, umas bastante difíceis, outras nem tanto, umas coletivas, outras particulares. Mas tudo depende da nossa resiliência, da nossa forma de encarar cada situação. E cada um tem a sua forma particular. Então, meus amigos e minhas amigas, vamos mais uma vez nos reinventar, crescer, renascer, arranjar forças um com o outro e principalmente todos com o nosso Pai Maior, que tudo sabe, que tudo vê,
e que sabe o porquê disso tudo. Por que estamos passando? Uns dizem que é por uma coisa, outros dizem que é por outra coisa, outros dizem que é por outra coisa. É por tudo isso e tem algo também a mais que nós não sabemos. Ou por que cada um estava ali e não estava lá? Por que aconteceu com aquele e não aconteceu com aquele outro? Tudo tem um propósito divino. Assim como nós temos os nossos propósitos, o plano superior tem os seus propósitos. E ele sabe direitinho o que cada um deve passar aqui na Terra. Nós não temos essa capacidade de saber o que vivemos, o que fizemos, o que precisamos viver e experienciar aqui. Mas ele sabe. Então nós temos que nos entregar e aceitar o que nos vem. Com força, com fé e com muita coragem. Deus, nosso Pai maior, nosso Criador de tudo, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Isso quer dizer que Ele tudo sabe, Ele tudo vê e Ele tudo entende, tem o poder e tem a presença em tudo Ele está. Essa é a onisciência. Então, quando nós não entendemos os propósitos divinos, nos cabe confiar e aceitar, com a certeza de que nós entregamos a Ele, confiamos, aceitamos o que Ele nos dá e agradecemos, porque um dia saberemos o porquê de tudo isso. E com certeza, por mais difícil que seja, nós vamos agradecer por tudo que Ele nos dá e por tudo que passamos. Pois cada um tem a sua necessidade de tal prova. São provações que temos que passar. E quanto antes passarmos por essas provas, melhor vai ser para cada um de nós. Força, fé, coragem. Isso tudo vai passar. Fiquem todos com a paz do Cristo e com a luz maior do nosso Arcanjo Miguel. Namastê.